Bem-vindos ao 7º Café com Saúde. Agora, a nova portaria de cálculo do pagamento do auxílio complementar para o piso da enfermagem. Então, por isso, eu coloquei novo cálculo, novos valores e um novo capítulo nessa novela, que é o piso da enfermagem e de todos os profissionais que estão dentro dessa classe. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde, criador de conteúdo digital. Seja muito bem-vindo a este canal aqui no YouTube, e também estamos no Instagram na conta @Jamerson_J. Fique conosco, a gente vai fazer um passeio por essa portaria, a gente vai fazer algumas considerações e entregar esse conhecimento a você. Afinal de contas, essa não é uma novela que vai terminar agora, já estou dando um spoiler, tá bom? Então vamos avançar. A primeira coisa que a gente vai considerar é o seguinte, tá bom? Vou aqui para cima. Essa portaria ela saiu ontem à noite e aí já gerou um burburinho enorme, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Já tem material, questionamentos, na verdade muito mais posicionamentos, mas sem a leitura completa. Então a minha pergunta vai para você. Você já leu toda a portaria? Já leu e conversou com alguém que tenha lido a portaria? A maioria das reações estão vindo por aqui, nas redes sociais. Vários questionamentos, posts pequenininhos. Isso não substitui a leitura da portaria. Então, leia a portaria. A portaria é a portaria 1135 de 16 de agosto de 2023, ou seja, publicada ontem. Esse vídeo está sendo feito no dia 17 de agosto, tá? Próximo já ao meio-dia. E o que acontece? Para quem é da saúde, e não é brincadeira, aqui tem café, não é pouca coisa, e sim, é uma caneca preta e logo na capa vem trazendo uma piadinha de tarja preta, e é exatamente isso. Falar do piso da enfermagem, de acordo com essas idas e vindas e a falta de qualidade das escritas do Ministério da Saúde, gera incerteza, revolta, frustração e insegurança. Fora isso, não facilita, não tem nenhum caráter pedagógico essa escrita, inclusive essa portaria. Então tem que ter muita calma e, se possível, estudar com mais de uma pessoa, porque não é simples a linguagem. Tá? Não fica claro, e poderia ser claro. Afinal de contas, quando você publica uma portaria, você tem que compreender que vai existir uma variedade enorme de pessoas que vai precisar daquele conteúdo. Tá bom? Então vamos seguir a partir disso. O link da portaria, né, 1135, ele vai estar na descrição do vídeo. Assim como da portaria anterior, que foi a 595. Ok? Então, vamos aqui primeiro. Essa portaria, ela vai trazer novidades. Já vou dando uma dica, porque eu vou abrir a portaria. Tá? Ela vai trazer grandes mudanças, vai trazer uma certa atenção, ela vai trazer muita responsabilidade nas pessoas que geraram aquelas informações na plataforma InvestSUS, lá dentro do FNS. Então, é necessário ter muita calma. Segundo, a portaria 595, que foi aquela portaria de grande polêmica que calculou o valor desse auxílio financeiro complementar para que os municípios, estados e determinados hospitais, fundações e autarquias ligadas a estados e municípios pudessem receber um valor complementar. Aquela grande portaria que deu uma discussão enorme, ela foi derrubada. Como ela foi derrubada, a gente tem que lembrar daquela portaria, mas eu também tenho ela aqui aberto, e o link da 595 eu também vou colocar à disposição na descrição desse vídeo. Então, depois de assistir o vídeo, volte, abra os dois links, faça a leitura e depois a gente vai precisar fazer o comparativo. E é isso que a gente vai fazer agora neste vídeo, tá bom? Então, de cara, a gente já sabe que a portaria 595 foi revogada. Vamos para a próxima informação. Eu vou sair do vídeo, vou clicar aqui e vou sair da apresentação e vamos para a portaria.
A portaria 1135, eu vou aumentar aqui o zoom para que a gente possa acompanhar. Vou diminuir a minha câmera, porque o que interessa é a portaria. E dizer uma coisa para vocês: leiam, porque nada vai substituir essa leitura, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente entende é o seguinte: ela estabelece os critérios e procedimentos para o repasse da assistência financeira destinada ao cumprimento do piso salarial dos enfermeiros. Mas lembrando, isso aqui mantém a linguagem da 595 como assistência financeira complementar. Não é o único valor que o município vai receber e vai repassar para o atendimento ou o pagamento dos profissionais da enfermagem. Ainda permanece a mesma linguagem da portaria 595, tá bom? Segundo, a novidade é a inserção desse título aqui, desse anexo. Por quê? Ele vem trazendo uma reformulação de critérios, ok? Então, o que é que mudou e o que é que permanece? O que é que permanece? Primeiro, são elegíveis para o recebimento da assistência financeira o mesmo público: municípios, estados e suas autarquias e fundações. Que autarquias e fundações são essas? São tanto fundações, no caso são entidades privadas sem fins lucrativos, e as entidades privadas contratualizadas com pelo menos 60%, né, de atendimento ao SUS. Não mudou exatamente nada, o público permanece o mesmo. O que é que mudou? O método de cálculo a ser transferido para os entes federativos. Era isso aqui que faltava, a transparência do processo. Porque na portaria 595 foi citado, mas ninguém teve acesso à base de dados. E isso gerou uma grande ansiedade, uma grande perturbação. Então vamos lá. Da onde veio a coleta de dados? Primeiro, a coleta de dados, né, ele veio da depuração das inconsistências das bases. Tais como, primeiro, depois da portaria 595, o que todo mundo questionou, como é que um ministério analisou o valor dos salários, né? Que foi através daquele documento contábil que a maioria tinha desatualizado. Então, foi aberto uma janela, uma ferramenta dentro da página do FNS, Fundo Nacional de Saúde, onde municípios, estados e autarquias pudessem acessar e ali preencher uma tabela ou atualizar ou inserir dados referentes a nome, CNES, atuação, que é o CBO, o valor base e os valores complementares, incluindo colocando também o CPF. A partir dessa base de dados, o que é que foi feita essa análise? Vamos lá. O que é que foi retirado, né, como inconsistência? Número de cadastro de pessoa física, CPF inválido, ou seja, se você começou a digitar e teve muito erro na digitação, já deu problema para o seu município e também, obviamente, para o município vai receber menos devido a essas inconsistências. Cadastro na base de dados da Receita Federal como irregular, morto ou com idade potencialmente incompatível. Eles cruzaram também esses dados com a Receita. A ausência de CPF na base de dados do Conselho Federal de Enfermagem como habilitado. Qual foi o problema? Nenhuma dessas orientações tinha quando você foi preencher justamente os dados lá na base do InvestSUS. Mas agora o Ministério está dizendo como ele analisou. Só que essas orientações não tinham. Remoção dos registros em que o CBO indicado não condiz com as categorias contempladas. Qual foi outro problema? Quando abriu a janela do InvestSUS para que os municípios pudessem alimentar, muitos lidaram com a seguinte realidade: muitos profissionais de enfermagem, principalmente ligados à gestão, não existiam para o CNES. E quando a gente fala CBO, a gente está lidando com um texto que não está escrito aqui nessa portaria, mas que faz referência ao CNES. Porque o CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde,
é o que diz que você é um profissional de saúde ligado a algum estabelecimento, a sua função, a sua atuação, o que você faz. E detalhe, não é categoria só de município pequeno, não é realidade somente de município pequeno. Também da gestão estadual, muitos profissionais não existiam para o Senes até então e até hoje ainda não existem. Foi uma correria maluca, mesmo sabendo que a data de atualização desses dados ainda foi prorrogada. Então, nós temos aí essa ressaca da não atualização do Senes. Então, olha só o quanto é importante o Senes estar atualizado e o tamanho da bronca disso. Tá? Apesar dessa portaria não citar o Senes, quando ele fala CBO é por causa disso. Tá? Então, vamos lá. Na competência de dezembro haverá o repasse de 2 parcelas. Então ele está antecipando que na competência de dezembro haverá o repasse de 2 parcelas. Já não dá a entender que esse pagamento que vai ser descrito ao anexo dessa portaria não é de todo o valor. Que ele vai ser referente a um grupo de meses. Ou seja, já é diferente da portaria anterior que falava em 9 parcelas. Então é necessário que a gente tenha essa compreensão. Será disponibilizado no InvestSUS, o ente federativo, olha só, a base de dados que deve ser atualizada. Será disponibilizado no InvestSUS para cada ente federativo sobre o cálculo do valor necessário por profissional e global para o cumprimento do piso, os valores depurados, ou seja, a partir daquela listagem que você preencheu, o Ministério pegou de lá e vai manter como a base do InvestSUS como referência para análise do valor complementar para o piso. Será oportunizado ao ente federativo realizar correção justificativa dos entes depurados, ou seja, teve informação errada, incompleta, está faltando, vai ser possível atualizar isso. Então não é porque a gente viveu aqueles momentos de procura maluca por atualização que não vai ser possível corrigir. Vai ser possível corrigir. Significa dizer que o valor que está nessa portaria não é o valor permanente daqui para todo sempre. Não é isso. Até porque os quadros de pagamento mudam, né? A quantidade de profissionais, a quantidade de vagas. Ok? Então, o valor da assistência financeira de que trata esse título observará o seguinte cronograma mensal. Aqui, gente, vai começar uma complicação do seguinte. O pagamento, o repasse desse valor deve acontecer em média até o dia 10, que é o valor médio do repasse ministerial aos municípios, aos estados, aos entes federativos. A partir da base de dados da onde? Do InvestSUS. Até o dia 25 de cada mês, será publicada a portaria. Isso aqui vai dar um trabalho enorme. Está dizendo que o Ministério da Saúde vai sempre confirmar o valor a ser pago. A partir de que base de dados? Do InvestSUS, não é do Senes. Mas ele vai precisar de alinhamento com o Senes, apesar de não citá-lo. Bom, tem coisas que não estão escritas nessa portaria e que deveriam estar claras. Porque se ele fala que ele vai pegar da base de dados do InvestSUS, ele vai cruzar com qual outra base de dados? Tem coisa que precisa ser melhor escrita, né? E que não está. Vamos lá. Até o último dia da competência respectiva haverá efetivação do repasse aos entes federativos. Até o último dia útil. Então, o pagamento ele pode ser realizado até o último dia do mês. E o valor que os entes federativos têm para pagar os estabelecimentos contratados é no máximo 30 dias. Ok? Então vamos avançar. Se o ente federado permanecer 3 meses sem atualizar e confirmar os dados dos seus profissionais, haverá suspensão. Isso aqui é novidade porque eles vão tratar o InvestSUS, que é gestão Brasília, como se fosse a análise da base do Senes. E aqui a gente já está vendo uma concorrência interna. Isso aqui é escrita do Ministério da Saúde, que vai gerar concorrência interna e vai forçar um alinhamento entre o InvestSUS e o Senes, apesar de não estar escrito.
Só que vai gerar um trabalho maior para a gestão municipal e estadual e suas respectivas autarquias em ter que toda hora ficar prestando atenção no InvestSUS. Então, ao invés de fortalecer o Senes, se criou uma outra plataforma, que é o InvestSUS, para gerar uma concorrência interna, que é no Ministério, e vai sobrecarregar a gestão municipal nesse olhar duplo. Em vez de facilitar, complica, né? O Ministério da Saúde e os demais órgãos de controle externo poderão requisitar. Esses 3 parágrafos aqui, gente, é para mostrar o seguinte. O Ministério vai ter que ter transparência, que agora que ele está lembrando disso. O Ministério vai corresponsabilizar as pessoas e os acessos sobre as informações no InvestSUS. E se der alguma bronca, caso for verificado alguma fragilidade ou inconsistência ou incompatibilidade dos dados, é uma plataforma que ela é aberta para os órgãos de controle e ela corresponsabiliza os municípios, estados e autarquias, porque foram eles que tiveram a liberdade do manejo e acesso para gerar essas informações e o Ministério gerar os seus cálculos e gerar esse valor de repasse para assistência complementar. Aqui, vamos lá. Eventual depuração dos dados, prestação de contas ou fiscalização pelo Ministério da Saúde não afasta a responsabilização, tampouco elimina o dever do patrimônio público dos entes envolvidos e obriga os municípios a guardar registros de pagamento por até 5 anos. A gente vai ver isso. Está aqui, ó, no inciso anterior. Entidades públicas e privadas que recebam recurso da assistência financeira complementar, que é essa portaria aqui, que é a nova portaria para o cálculo do auxílio complementar para o piso. Tem gente que está criando uma série de confusõezinhas meramente midiáticas porque não sabe ler ou simplesmente promove escritas para gerar polêmica. Essa portaria não é para pagamento do piso, é de um auxílio complementar para pagamento do piso. De que trata esta portaria? Deverão manter em arquivo pelo prazo de 5 anos os documentos comprobatórios para pagamento dos profissionais beneficiários, ou seja, vai ter que comprovar efetivamente, burocracia, que aquele valor, aquelas informações que você disse lá no InvestSUS, elas são coerentes com os pisos de pagamento, ou seja, gera mais uma responsabilidade nos municípios e estados, mas quem tem RH já tem que manter os seus arquivos, né? Mas agora aumenta a responsabilidade. Então a gente vai chegar aqui numa coisa muito interessante. O artigo 3, eu vou aumentar o zoom, porque esse artigo 3º, ele vai nos ajudar a compreender o anexo. Então, eu já vou me preparando para terminar aqui. Vamos lá. Para o exercício de 2023, os recursos da assistência financeira complementar serão repassados pelo Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais, municipais e distrital, da seguinte forma. Primeiro, o valor que está no anexo, tá? São valores relativos às competências de maio, julho e agosto que estão dispostos no anexo dessa portaria. Detalhe. É um valor total, não é o valor por parcela. E aí muito município levou um tombo, porque os valores que estão lá no anexo não são equivalentes à expectativa do município. Teve município que diminuiu e teve município que aumentou. Então é necessário comparar as portarias 595 com a portaria 1131. 1135, que é essa daqui. Os valores referentes às competências de setembro a dezembro observarão um procedimento estabelecido, ou seja, aquilo que você vai atualizar o InvestSUS é que vai nortear a próxima portaria de pagamento de setembro a dezembro. Tá? Então não foi o valor que foi. Isso é a principal marca da diferença entre a 595 e a 1135. Tá bom? Os entes federativos terão até o dia 10 de setembro, olhem esse prazo aqui, os entes federativos terão até o dia 10 de setembro para efetuar ajustes referentes no InvestSUS, tá? Dos dados dos profissionais de enfermagem vinculados à sua administração. Ou seja, não ficou legal? Ajusta.
O Ministério da Saúde está abrindo uma janela porque teve um município que vai se sentir extremamente frustrado com o valor a ser pago, porque houve uma redução brutal, ou seja, os dados que foram alimentados na planilha ou não foram alimentados de forma correta e nem completa. E aí o valor caiu, e caiu muito para alguns municípios. Já estou antecipando, tá bom? Incluindo a separação de parcelas remuneratórias fixas, gerais e permanentes, ou seja, preencher corretamente o InvestSUS. Caso os ajustes do que trata o valor calculado para as competências de maio a agosto, haverá respectiva compensação na competência de setembro, ou seja, se você provar e mostrar corretamente que os valores que foram pagos, o alinhamento realizado for aprovado, vai ter compensação em setembro. E aí vai ter um novo cálculo de setembro até dezembro, porque aí muda a análise do seu cenário. Mas só cada gestor acessando e entendendo que vai precisar das mudanças. O repasse das competências de que trata esse inciso poderá ser efetivado no prazo de 5 dias, ou seja, para cair na conta, contados na data da sua publicação, condicionado à abertura regular de conta bancária, que foi a portaria anterior, dizendo que os entes têm que abrir conta bancária específica para receber esse piso. É o valor não é o valor do piso, é o valor complementar, assistência financeira complementar para o valor dessa portaria, né? Cuja finalidade é chegar até o piso. No prazo de 30 dias, o FNS, após creditar as contas bancárias, cabe ao município colocar na conta. Até 30 dias. Então, esse valor aqui, outra coisa, artigo 5, coisa que eu já falei lá no início. Artigo 5, fica revogada a portaria 597. E depois, essa portaria entra na data da sua publicação, já está em vigor. Lembrando, esse valor aqui é o valor total, não é o valor por parcela. Valor não é o valor por parcela, é o valor novo total, tá bom? E aí, lembrando, quando a gente compara com a portaria 595, ela era mais didática, porque ela trazia o valor de parcela e depois o valor das 9. Isso não aconteceu agora na portaria 1135. Por isso que quando eu falo que o Ministério poderia ser mais didático, facilitar a nossa vida, seria melhor, tá bom? Então, aqui eu estou voltando à nossa apresentação. Vou chegar aqui no final, vou agradecer a todas as pessoas que chegaram até o final desse vídeo. As análises agora de cálculo é com vocês. Por favor, se inscreva aqui no vídeo, deixe o seu like, a sua curtida, compartilhe esse link para chegar a mais pessoas e fortaleça o nosso canal. A gente também está aqui no Instagram, aqui embaixo, e eu espero que a gente se encontre num próximo vídeo. Por favor, informe aí qual é o município e a cidade que você está assistindo o nosso vídeo. Até o próximo vídeo.